boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje eu dou continuidade ao mini curso onde eu estou ensinando a fazer esse apoio de mesa com técnicas de marcenaria. Eu sou Marcelo Aguilera, da Oficina de Casa. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, é só você entrar nas redes sociais colocando Oficina de Casa. Se você perdeu as duas primeiras aulas, é só você entrar lá no YouTube, no canal da TV Aparecida, e você vai acompanhar então o que eu já fiz até agora. Hoje eu vou iniciar os cortes e vou começar justamente pelo arredondado. Para fazer esse corte arredondado, eu vou te mostrar duas formas diferentes. Uma bastante manual, que é justamente cortando com o serrote e fazendo o arredondado depois com uma grosa. E a segunda opção é usar uma serra tico-tico. Então vamos começar com o serrote. Vou prender aqui a peça. Coloquei aqui um pedaço de viga para afastar da minha bancada e vou prendê-la com um grampo de ajuste rápido. Se você acompanhou a aula anterior, eu falei de fazer as marcações todas juntas, nas peças todas juntas, justamente para você não ter variação de medidas. Agora, com relação aos cortes, não tem jeito, você vai ter que pegar peça a peça e fazer os cortes. Eu falei no primeiro episódio de utilizar, por exemplo, de mostrar para vocês o serrote japonês, que é esse serrote aqui. Um serrote que tem uma tecnologia diferente do serrote ocidental. O serrote ocidental, você empurra para fazer o corte. O serrote japonês, você puxa, ele tem uma afiação e detalhes nele que são diferentes do serrote ocidental. Eu acho que é legal você conhecer uma ferramenta nova. Inclusive, quando você usar um serrote japonês, você não vai querer outro. Eu vou fazer o primeiro corte tangenciando, ou seja, colocando o mais próximo possível aqui da barriguinha mais para fora. Então, com isso, eu vou tirar o maior excesso de madeira. Fazendo isso, o arredondado está praticamente pronto. Agora, isso daqui você pode acertar de formas diferentes. Essa daqui é uma ferramenta que se chama grosa. É uma ferramenta de desbaste, só que ela é bem rugosa, ela vai riscar bastante a madeira. Então, se você for usar uma grosa, você vai primeiro acertar, vamos dizer, a curva, modelar a curva. E depois você vai ter que usar uma lixa, justamente para tirar os riscos que a grosa deixou. Então vamos fazer o acerto da curva primeiro. A curva ela está pronta, só que ela está riscada. Então agora a gente vai lixar isso. Aqui eu usei uma lixa 120. Agora eu vou pegar uma lixa mais fina e vai ficar bem lisinho. Veja que aqui eu terminei de modelar a curva. Agora eu vou dar o acabamento na textura da madeira. Essa lixa agora é 220. Ela é mais fina. E o arredondado está pronto. Disso daqui eu cheguei nisso. E olha a textura que ficou. Então agora tem todas as outras pontas para arredondar. Vale reforçar a questão da poeira que você está gerando. Então, se a poeira te incomodar, use uma máscara para evitar respirar o pó da madeira. Agora eu vou te mostrar fazendo esse arredondado, esse corte com a serra tico-tico. Vai agilizar um pouquinho mais, mas você vai ter que finalizar o arredondado depois lixando, não vai ter jeito. Serra tico-tico é uma serra, eu diria que é a ferramenta elétrica para você cortar cortes curvos, né? Que é o que eu tenho que fazer aqui. Justamente porque você consegue modelar o corte. Mas o que acontece? A serra tico-tico ela tem ali algumas peculiaridades que você precisa conhecer. Primeiro, ela tem uma lâmina que sobe e desce. Então, essa lâmina ela tem a ponta solta. Então, o fato dessa ponta estar solta pode acontecer de o seu corte sair torto. Então, você precisa conduzir a máquina com um pouquinho mais de prática. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, apoiar muito bem a superfície da sua máquina na madeira que você vai cortar, justamente para evitar que a lâmina faça algum movimento para os lados. Depois, você vai empurrar a sua serra tico-tico no tempo dela. Não adianta você querer cortar rápido, porque a lâmina ela tem o tamanho dos dentes e esses dentes vão estar agindo ali na madeira. A partir do momento que você força para cortar mais rápido,
pode acontecer da lâmina fugir da sua linha de corte. E aí você vai estragar a madeira. Então, vai devagar, com paciência, e aí você consegue então fazer o corte com precisão. Outro detalhe, preste atenção, use um esquadro, alguma peça que você tenha certeza que é quadrada, para justamente você colocar aqui na lâmina e conferir se a base da sua máquina está exatamente 90 graus em relação à lâmina. Porque se não estiver, o seu corte, em vez de ele sair no prumo certinho, ele vai sair torto. Então são pequenos detalhes que você precisa prestar atenção na hora de utilizar uma serra tico-tico. Serra tico-tico você encontra em lojas de material de construção, em lojas de ferramenta, home centers. Esse daqui é um modelo com bateria, um modelo mais caro, mas você tem as serras tico-tico ligadas na força, no 110 ou no 220. Aí basta você comprar condizente aí com a sua instalação. A serra tico-tico, ela corta madeira, mas ela pode cortar outros materiais. Então você precisa comprar uma lâmina que seja para madeira, no caso, né, para você fazer os cortes. Você vai ver características diferentes. Por exemplo, se você pega uma lâmina que tem dentes menores, você vai ter um acabamento no corte mais bem feito. Então, é só você buscar uma lâmina para madeira, escolhendo a quantidade de dentes em relação ao acabamento que você deseja. Dito isso, vamos ao corte. Aqui eu tenho uma madeirinha pequena e eu não tenho muito controle aqui, então você vai ter que usar aí um pouco da sua prática, né? Pratique um pouco, justamente para você não fazer essa variação. Agora uma dica, eu não vou cortar exatamente em cima da linha, porque o corte eu posso comer a madeira para dentro aqui da minha madeira boa e eu vou perder. Então eu vou fazer o corte tirando o excesso da madeira e depois eu vou fazer o acerto que vocês viram eu fazendo com a grosa e com a lixa. Ou seja, a serra tico-tico aqui ela vai agilizar para remover esse excesso de madeira. Tá aí, o corte está praticamente perfeito em relação à linha. Agora eu faço aquele acerto final com a grosa ou mesmo só com a lixa. Se você nunca usou uma tico-tico, pode ter certeza que o seu corte não vai sair tão perfeito assim, porque exige prática, exige treino. Então eu sugiro de você pegar madeiras, por exemplo, outras madeiras que sejam de descarte e treina uma, duas, três, até você sentir a condução da máquina, como você está usando a lâmina na madeira, ou seja, você vai se familiarizando com o universo do corte com a tico-tico. E aí, praticando, você vai chegar num corte perfeito. O encaixe ele vai ser feito da mesma forma, ou com serrote e formão, ou usando a serra tico-tico. E depois dá acabamento ou com a grosa, ou acerta o buraco do encaixe com o formão. Então vou mostrar essas opções para vocês. Vou prender a peça usando o grampo, mesma forma. Só que agora eu vou colocá-la ao contrário, justamente para poder fazer aqui o corte com o serrote. Aqui eu fiz a marcação dos dois lados, então eu sei exatamente o alinhamento do corte que eu vou fazer. Mas para facilitar, eu vou fazer um risco aqui para posicionar o serrote exatamente onde eu preciso. Então eu vou fazer uma marcação, vou ligar, né, uma linha de um lado com a linha do outro. Vou usar o serrote japonês para facilitar o corte. Veja que eu afundei o serrote até a metade da madeira, respeitando a marcação que eu fiz. Aqui no meio, que é essa madeira que vai sair, se você quiser fazer alguns cortes para facilitar, pode ser. Vou fazer uns 2 cortes aqui. Quanto mais você segmenta a madeira, mais fácil fica de removê-la com o formão, por exemplo. Esse aqui é um formão de 19 milímetros. Ele cabe aqui dentro. Você pode usar, por exemplo, um formão um pouquinho menor ou até um pouquinho maior para que não exceda essa largura do encaixe que a gente vai fazer. O que acontece? Se eu colocar o formão aqui exatamente na linha e bater para tirar a madeira, pode ser que ele lasque do outro lado e acabe comendo a madeira boa. Então,
A dica qual é? Afasta um pouquinho e quando você for bater o formão, em vez de bater com ele reto, bata ele um pouquinho para fora, ou seja, direcionando para a madeira que vai sair. Com isso você evita que lasque a madeira boa. Aí você vai virar a peça e vai ajustar do outro lado, ou seja, você corta de um lado, corta de outro e vai fazendo um ajuste. Olha, sai praticamente tudo, ó. Só que sobrou aqui 2 milímetros para eu acertar. Então eu vou começar a acertar. Só que agora eu tenho menos madeira para remover, então é mais difícil da madeira lascar. Agora eu já posso colocar, por exemplo, o formão reto. Só que eu não vou afundar o formão até embaixo. Eu vou levar ele até a metade, vou virar a madeira e vou fazer a mesma operação do outro lado. E agora eu vou testar, vou fazer um teste para ver se o encaixe está correto ou se ele não encaixou. Olha, não encaixou. Faltou cortar mais um pouquinho aqui, olha. Esse é o ajuste fino de um encaixe. Se eu tivesse cortado a mais, eu teria já um buraco aqui e a peça não se encaixaria. Então eu vou desgastar um pouquinho mais aqui, justamente para dar essa folga e esse jogo de cintura. E agora vamos ver se encaixou? Olha, agora ficou legal. Aí. Ficou perfeito. Nessa aula você viu fazendo esse encaixe usando o formão e o serrote, cortando com o serrote e acertando com o formão. Na próxima aula, amanhã, eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer esse corte, inclusive uma forma que vai agilizar um pouco o trabalho. Eu tenho ainda agora que seguir fazendo esses cortes, vou fazer alguns com o serrote, mas eu vou guardar alguns para amanhã. Se você quiser saber mais sobre marcenaria, aprender a trabalhar com madeira, entre nos nossos perfis, Oficina de Casa, para você conhecer o nosso trabalho. A gente ensina a trabalhar com madeira maciça, MDF, ou seja, esse universo todo da marcenaria. Nos vemos amanhã.